Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, sistema cardiovascular. Beleza? Então, vamos começar. Qual a função do sistema cardiovascular, né? É atender às necessidades dos tecidos, né? Levar alimento, né? Oxigênio, glicose para eles e excretar resíduos que não são necessários, né? Ou são maléficos para o organismo. O sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, é uma série de tubos, vasos sanguíneos cheios de líquido, né, o sangue, conectados a uma bomba, tá, o nosso coração. A pressão gerada no coração propele o sangue continuamente pelo sistema, tá? Só como curiosidade, nós temos praticamente, somando todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, 96.540 quilômetros de vasos sanguíneos, né? Então, é uma boa distância aí, né, se a gente for somar os nossos vasos sanguíneos. Deixa eu ver se está tudo certo aqui na nossa gravação. Está gravando, tá? Então, existem vários tipos de sistemas circulatórios, né, como vocês já viram na biologia. Nós vamos estudar o sistema circulatório cardiovascular humano. Existe um aberto e o sistema fechado. O aberto, o sangue não percorre vasos, sistema de tubos fechados, né? Por exemplo, a hemolinfa dos insetos, né? O coração, ele é um grande coração dorsal, né? Ele bombeia vasos que liberam o sangue para os tecidos, sem sistemas interconectados de vaso, tá? Um exemplo são os artrópodes e a maioria dos moluscos. Depois nós temos os sistemas fechados, né, nos vertebrados. Tá? O sangue está confinado nos vasos sanguíneos, então eles não saem de vasos sanguíneos. Tá? Eles percorrem esses canos, tá? Não há vazamento deles. E esses vasos que se ramificam-se em vasos menores, percorrendo órgãos, exemplos anelídeos, cefalópodes, tá? E todos os vertebrados. Bem, tem uma circulação simples, tá? O coração possui duas câmaras somente, átrio e um ventrículo, tá? Mostrando aqui o sistema de peixes ósseos ou cartilaginosos. Então, o sangue passa no coração uma vez em um circuito completo, né? O sangue entra no átrio, certo? Depois ele já passa para o ventrículo. O ventrículo bombeia esse sangue para as brânquias, né? Onde ele é oxigenado, tá? Esse sangue é oxigenado, né? Passando por todo o corpo, certo? Retornando assim para o coração, ok? Então esse é um sistema de circulação simples, com duas câmaras só, né? Ou a bomba cardíaca. Depois nós temos o nosso sistema, que é uma circulação dupla, né? Também nós temos os anfíbios, que têm uma circulação dupla, né? O coração possui de 3 a 4 câmaras, certo? Entre átrios e ventrículos, obviamente, certo? Nós, por exemplo, nós vamos ter uma circulação pulmonar, tá? O sangue pouco oxigenado, ele vai para os pulmões, que retorna onde ocorre a hematose, né? A troca de gases, aquele sangue pobre em oxigênio, né? Ele vai ser transformado num sangue rico em oxigênio nos pulmões, e o sangue venoso, rico em gás carbônico, ele vai ser excretado, né, na expiração, né, através lá nos pulmões, esse processo chamado de hematose, certo? E esse é um circuito pulmonar,
né? Essa circulação que vai dos pulmões para do coração ao pulmão, né? E vice-versa. Depois nós temos o circuito sistêmico, que depois que há o retorno do sangue vindo do pulmão, ele vai para o coração e do coração vai para o resto do corpo, tá? Então esse é o circuito sistêmico, circulação sistêmica, também chamado pulmonar de pequena circulação ou a circulação sistêmica de grande circulação. Tá? Então quando o sangue chega oxigenado do pulmão no coração, ele sai do coração pela aorta, né? E irriga todo o corpo. Esse é o chamado circuito sistêmico. Então, resumindo, o nosso sistema cardiovascular humano se define por ser um circuito fechado, tá? Um sistema fechado, que o sangue só percorre dentro dos vasos sanguíneos. Ele é duplo porque possui uma circulação sistêmica e outra pulmonar. E ele é completo porque há uma separação total do sangue venoso do sangue arterial. Tá? Ao contrário aqui, ó, vocês podem ver, dá uma circulação incompleta nos anfíbios. Né? Eles têm 3 câmaras, o coração deles, e há uma mistura parcial do sangue venoso com o sangue arterial. Né? Já no nosso coração, a circulação completa, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Como ocorre a porcentagem da distribuição do sangue no nosso organismo? Tá? Um indivíduo de 70 quilos, mais ou menos, tem em torno de 5 litros de sangue. Né? Então, desses 5 litros de sangue, 84% do volume sanguíneo corporal total estão contidos na circulação sistêmica, na grande circulação. Da circulação sistêmica, 64% estão nas veias. Então, é uma definição importante. As veias são como se fossem balões reservatórios de sangue. Né? A maioria do nosso sangue está contido nas nossas veias. Tá? E elas são bem elásticas para suportar tamanho e volume de sangue. Né? 13% estão nas artérias. E 7%, e não menos importante, nas arteríolas e nos capilares. Lembra? Já vou falar aqui, as arteríolas elas têm um importante papel na regulação da circulação sanguínea, porque elas apresentam anéis de musculatura liso, de músculo liso, que são os esfínteres, que eles acabam contraindo quando não é necessário tanto fluxo, um alto fluxo sanguíneo, e dilatando quando há uma necessidade de um alto fluxo sanguíneo. Ou seja, elas têm essa capacidade de sofrer influências tanto de compostos químicos, medicamentos, como também hormônios, né, hormônios e neurotransmissores do nosso organismo, que fazem com que há uma autorregulação, né, elas são importantes na autorregulação do controle do fluxo sanguíneo nas arteríolas. Né? E os capilares sanguíneos é onde ocorrem as trocas de nutrientes e gases. Né? Embora só 7% ocorram nesses vasos sanguíneos, né? Não quer dizer que eles não são importantes. Né? E 16%, né, desses 84% total da circulação sistêmica, 16% está na circulação pulmonar. Tá? 9% estão contidos nos pulmões e somente 7% no coração. Tá? Então, vamos aos segmentos funcionais da circulação. Nós temos, começando pelos grandes vasos,
que suportam grandes pressões, tá? Que são as artérias. Todas as artérias, olha só o que eu vou falar, saem do coração, tá? Quando eu falar de artéria, a aorta, por exemplo, né? Ela envia sangue do coração para outra região, tá? Quando eu estou falando das artérias que saem do coração, certo? Porque existe uma confusão, que todo sangue venoso é carregado por artéria, todo sangue arterial é carregado rico em oxigênio, né? No caso é carregado pelas artérias, e todo sangue pobre em oxigênio é carregado por veias. Existem exceções. Por exemplo, as veias pulmonares, elas carregam sangue oxigenado proveniente do pulmão, certo? Mas elas estão carregando sangue para o coração, tá? E nem sua maioria, seria correto falar, que as veias carreiam, né, também podem dizer assim, sangue venoso. Mas existem essas exceções, por exemplo, as veias pulmonares carregam sangue rico em oxigênio, tá, para o coração. Assim como as artérias pulmonares. Então, as artérias pulmonares, em sua maioria, carregam sangue rico em oxigênio, tá? Rico em nutrientes. Porém, tem a exceção. As artérias pulmonares enviam sangue para o pulmão para ele ser oxigenado. E esse sangue ele é pobre em oxigênio e nutrientes. Tá? Então, lembrem dessa exceção, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Tá? Em sua maioria, as artérias carregam sangue rico em oxigênio. Em sua maioria, as veias carregam sangue pobre em oxigênio e nutrientes. Tá? Então, as artérias são bem espessas, né, pessoal? Até para suportar uma grande pressão, né? Então, aqui nós temos uma túnica externa, nós temos composta de tecido conjuntivo, né? Depois nós temos uma túnica média, formada de uma musculatura lisa, espessa. E depois nós temos uma túnica interna formada pelo endotélio, que está em contato diretamente com o sangue. As arteríolas, né, elas vão diminuindo, saindo do coração, né, em grandes artérias, depois pequenas artérias. Depois nós temos as arteríolas, que são artérias de menores calibres, né? Elas são os principais, como eu já falei, reguladores do fluxo sanguíneo. Elas apresentam elevada resistência, tá? Porque elas apresentam esses bracinhos, essas mãozinhas de musculatura lisa, que, dependendo da demanda do organismo e da informação que eles recebem através de hormônios, neurotransmissores, eles contraem ou relaxam, né? Dependendo da quantidade, da necessidade de fluxo sanguíneo que deve passar naquele momento, né, pelas arteríolas. Então, elas possuem uma parede muscular muito forte. Seu diâmetro pode variar de 3 a 5 vezes, tá? Entre vasodilatação e vasoconstrição. E elas têm o poder de se autorregular. Podem alterar o fluxo sanguíneo para os capilares de acordo com as necessidades teciduais. Então aqui nós temos, por exemplo,
uma criação de uma meta-arteríola. Digamos, quando você sofre um estresse, né? O que vocês estão vendo aqui? Nessa imagem, vocês estão vendo uma figura representativa de uma rede de vasos sanguíneos irrigando um determinado órgão, tá? É uma imagem ilustrativa aqui, hipotética, tá? E aqui nós temos uma meta-arteríola, tá? E aqui a rede de arteríolas, capilares sanguíneos, onde acontece a troca de nutrientes, certo? E depois de que houver essa troca de nutrientes, esse órgão for perfundido de oxigênio e nutrientes, ele vai se tornando pobre em nutrientes, pobre em oxigênio, e vai entrando no sistema venoso, nas vênulas, nas veias, e vai para uma veia maior e depois para o coração. Tá? O que acontece? Digamos que você sofreu um estresse muito forte e existem órgãos que não precisam trabalhar tanto quanto outros órgãos em determinadas situações, por exemplo, em situações de estresse. Então, o sistema gastrointestinal não precisa funcionar numa situação de estresse. Então, os hormônios do estresse serão liberados e se ligarão em receptores nesses esfínteres de musculatura lisa que estão nesses órgãos, certo? O que vai acontecer? Ele vai estancar o sangue para o restante desse órgão e o sangue ele vai passar diretamente, né? Porque naquele momento ele não é necessário, né? A ativação daquele órgão naquele momento não é necessária. Então ele vai ser comprimido para que ele não seja perfundido de sangue e para que esse sangue passe direto para que ele possa ser utilizado em outros órgãos mais necessários em situação de estresse, como os músculos, o sistema respiratório e o sistema nervoso. Tá certo? Depois das arteríolas, nós temos os capilares. Nós temos os capilares arteriais e os nossos capilares venosos. Né? São responsáveis pela troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Sua parede é formada somente por uma camada de células, que é chamada de endotélio, né? E a lâmina basal, que dá suporte para o endotélio. As paredes dos capilares são muito finas e possuem numerosos poros, tá? Capilares ou fenestras, que é por onde vai passar alguns nutrientes. Chegando agora no sistema venoso, né? Então nós temos capilares arteriais, vai haver a troca de nutrientes e o sangue agora pobre em nutrientes vai entrar no sistema capilar venoso, e esses capilares eles vão coalescerem, né? Eles vão se juntar e vão formar tubos, vasos de maior calibre, que são as vênulas, que coletam sangue vindo dos capilares, os capilares agora venosos, né? E que gradualmente coalescem, ou seja, eles se juntam, dando origem a veias progressivamente maiores. Tá certo? E aí nós temos as veias, que conduzem o sangue de volta para o coração. Né? Então, quando se trata do coração, né? Quando eu falar em veia, a veia vai levar sangue do corpo, né, do restante do corpo para o coração. Não tem outra não tem uma outra alternativa, não tem exceção, tá?
Então, as veias conduzem sangue de volta para o coração. É um sistema de baixa pressão das veias, tá? A professora, mas como é que o sangue tem velocidade para voltar para o coração? Bem, ele tem até uma certa pressão que faz com que ele se movimente, mas as veias, ao contrário das artérias, né, tem essa distinção de possuir válvulas, tá? Essas válvulas faz com que o sangue das pernas, como é que o sangue das pernas sobem até o coração, né? Então, pela nossa contração muscular, além da própria baixa pressão, né, que ajuda também esse sangue voltar para o coração, né, mas a nossa contração muscular faz com que o sangue seja bombeado de volta para o coração. Por isso que é tão importante o exercício físico, né, para não sobrecarregar tanto o coração. Essa contração muscular faz com que o nosso sangue ele retorne para o coração, né? Ele empurra, ele é uma bomba de propulsão, fazendo com que o sangue retorne para o coração, e ao mesmo tempo nós temos as válvulas, são tampinhas que se fecham. Quando esse sangue passa, essas tampinhas se fecham e o sangue fica lá sem haver um retorno venoso, tá? O problema nessas válvulas decorrem de vários problemas, ocasionam vários problemas circulatórios, como varizes, né? Varizes, problemas trombóticos, entre outros problemas, né? Então aqui vocês podem ver a diferença de uma artéria e de uma veia, como a camada de tecido muscular liso da túnica média é menos espessa numa veia, né? Porque ela é um sistema de baixa pressão, não precisa ter tanta resistência assim, né? Além de possuir as veias possuírem válvulas, tá? Que as artérias não têm. Então, como ocorre o sistema de fluxo sanguíneo, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Aqui é um desenho esquemático, tá? Do sistema de vasos, juntamente com a nossa bomba cardíaca, né? Então, aqui nós temos a nossa circulação pulmonar, tá? Representado, né? Representado pela circulação pulmonar. O que acontece? Todo lado direito do coração, então, ó, vamos dividir assim, ó. Nós temos um coração com 4 câmaras, tá? Aí nós temos o coração dividido em lado direito e lado esquerdo. Todo lado direito do coração, ele vai receber sangue venoso, tá? Sangue pobre em nutrientes, certo? Então ele vai receber do pulmão, através das veias pulmonares, né? Desculpa, através das artérias pulmonares, tá? Ele envia o sangue pouco oxigenado para o pulmão, certo? Lá no pulmão vai haver a hematose, né? Vai haver a hematose, vai haver um aumento, esse sangue ele vai ser enriquecido com oxigênio e outros nutrientes, tá? Vai ser enriquecido com oxigênio, no caso. Vai retornar ao coração através das veias pulmonares, né? Então esse sangue oxigenado ele vem até as veias pulmonares. Esse circuito ele é chamado de circulação pulmonar, tá? Os vasos sanguíneos que vão do ventrículo direito, tá, para os pulmões e os que voltam para o átrio esquerdo são conhecidos coletivamente como circulação pulmonar. Então,
nós temos o lado direito do coração, que só circula sangue venoso, e nós temos o lado esquerdo do coração, que só circula o sangue arterial. Tá? E depois nós temos os vasos sanguíneos, que levam sangue do lado esquerdo do coração. Tá? Então, todo o lado esquerdo do coração nós vamos ter sangue rico em oxigênio, tá? Sangue arterial. Então, os vasos sanguíneos que levam sangue do lado esquerdo do coração para os tecidos e de volta para o lado direito do coração são denominados coletivamente circulação sistêmica, tá certo? Então, aqui algumas curiosidades de física, mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês agora é a anatomia do coração, tá? Mostrando aqui a anatomia do coração para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Tá. Agora a gente vai... Vou parar a gravação aqui e a gente já vai para a anatomia do coração. Eu vou explicar melhor para vocês, tá bem? Até daqui a pouco.